Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco sobre a história da igreja antiga, a patrística, né? Os pais da igreja, chamados padres da igreja cristã, e um pouco sobre a filosofia e teologia medieval. Os três maiores expoentes que eu diria mais conhecidos entre tantos filósofos, teólogos, pais e alguns até doutores da igreja, foi Agostinho, que combateu as heresias da sua época, e inclusive Pelágio, os semi-pelagianos, o pelagianismo. E já na era medieval, né, que você tem aí, por exemplo, Boécio, você tem o próprio Tomás de Aquino, que foi um dos maiores expoentes da filosofia e teologia medieval, né? Os árabes, Avicena, Averroes, que eram panteístas e emanentistas, Guilherme de Chapot, Severino Boécio, João de Salisbury, os vitorianos, Hugo e Ricardo de São Vítor, Abelardo, a escola chamada escola realista, ultra-realista e nominalista, né? O próprio São Boaventura, ou Boaventura, Guilherme de Ockham, Duns Scotus, que eles eram semi-pelagianos e nominalistas. Para Tomás de Aquino, Deus estava além das nossas categorias humanas, que não é novidade para ninguém. A própria Bíblia diz: não são os vossos pensamentos menores que os nossos, não são os meus caminhos, porventura, maiores que os vossos caminhos, não é a minha vontade maior do que a sua vontade, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a chamada teologia apofática ou catafática, isto é, Deus é um ente, um ser transcendente e imanente, acima das nossas conjecturas, filosofias e questionamentos humanos. Para Tomás de Aquino e os teólogos e filósofos medievais, Deus era chamado de id quod superat homines cogitationes nostram, ou seja, Deus é aquele que supera todos os nossos pensamentos, né? Eles acreditavam, por exemplo, Agostinho sistematizou e cristianizou, digamos assim, pegando os conceitos platônicos da filosofia de Platão, neoplatonista, trouxe para dentro da filosofia cristã, ou teologia bíblica e cristã, digamos assim. E São Tomás de Aquino, do século XIII, um teólogo medieval, um dos mais ilustres, a sua doutrina de Agostinho e dele da iluminação, da revelação, né? Volta-te dentro de ti mesmo. A verdade está dentro de ti. A doutrina da iluminação, o dualismo ontológico. Ele escreve De Anima, ou seja, sobre a doutrina platônica e aristotélica da imortalidade da alma. O dualismo psicofísico, ou seja, que o pecado era hereditário, o pecado original era herdado de Adão e Eva. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5,
verso 12, né? Do nosso representante. O primeiro Adão pecou e a primeira mulher, Eva, pecou. Adão e Eva pecaram. O segundo Adão, Jesus, passa a ser nosso representante. Isso o apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, a partir do capítulo 5, verso 12. Fala também Anselmo de Aosta e Anselmo de Cantuária, lá do século X, século XI, depois de Cristo. Ele vai falar a sua frase célebre no pós-lógio e monologium, ou seja, chamados diálogos, né? Cur Deus homo, cur Deus homon, ou cur Deus hominem. Por que Deus se fez homem? A chamada encarnação do verbo em sarcoses. A divinização do ser que foi mal compreendida na idade medieval da história da igreja, a patrística, depois a escolástica, ou seja, a filosofia cristã, teologia cristã medieval, vai falar que o homem é imagem e semelhança de Deus. Imago Dei, a doutrina da Imago Dei, o dogma da Imago Dei, a imagem de Deus no homem. A divinização, ou seja, para eles, os patrísticos, os escolásticos, os teólogos e filósofos medievais acreditam que o homem tem uma vocação para transcendência, né? O homem seria um ícone com o Pai, a sua imagem e semelhança divina. E eles também, assim como os pais capadócios, os pais da filosofia patrística ocidental e oriental, os gregos, os latinos, assim como eles, os teólogos e filósofos medievais, chamada filosofia cristã, também tentaram conciliar, pessoal, a fé e a razão, a religião revelada, a palavra de Deus, a igreja, o evangelho com a filosofia pagã. E Agostinho, Tomás de Aquino, Gregório Palamas, que é da igreja de Bizâncio, a igreja bizantina, que é pouco conhecido, talvez um dos maiores teólogos e filósofos da idade medieval, da Idade Média, junto com Tomás de Aquino. Gregório Palamas também vai sintetizar a doutrina platônica, aristotélica, né? Problema corpo, alma e espírito, a natureza do homem, dicotômica, tricotômica, ou seja, o homem seria composto de corpo, alma e espírito. A natureza de Cristo, Deus, homem, Jesus, theanthropo, o Deus feito homem, o Deus encarnado, sob a doutrina da igreja, a teologia e a doutrina das duas espadas, né? O braço secular e o braço religioso, a política, que daí mais tarde se desdobrou na doutrina social da igreja, com a encíclica Bula Papal, se eu não me engano, de Leão XIII e João 23, Papa, Rerum Novarum, a doutrina social da igreja, porque o homem é um ser biopsicossocial, mas eu incluiria, o homem é um ente, um ser biopsicossocial espiritual, porque nós temos matéria, corpo, alma e espírito, né? Psique, nous, psique, pneuma,
Nós temos a matéria, soma, sarx, ou sarkikos. Nós temos um corpo, mas também nós temos uma alma e um espírito. E eu sou da linha teológica tricotomista, que concebe que nós, seres humanos, temos corpo, alma e espírito, né? O princípio vital, o elan vital que Deus soprou nas narinas do homem. Adão, Adamá, o homem feito do barro, da terra, do humus, daí a palavra humanidade, o humano, que vem de humus, terra, do latim. Então estava tudo interligado. Aí a visão, tanto patrística, já concluindo a minha fala, o vídeo, como medieval ou escolástica, era visão teocêntrica, ou seja, tudo era para Deus. As catedrais estilo gótico, a arte, a dança, os poemas, os escritos medievais. Já na Renascença, né, na idade moderna da história da igreja, do cristianismo, você já tem uma visão antropocêntrica e geocêntrica, ou seja, a visão já é voltada ao homem, ao indivíduo. O homem começa a ser Deus do homem. O homem já começa a ser colocado no centro. Daí o homem trivium, né, de Leonardo da Vinci, que foi religioso, filósofo, teólogo, escultor, pintor, escritor, gênio, cientista. Leonardo da Vinci, já numa visão renascentista, já a visão centralizada antropocêntrica, ou seja, visada no homem como centro. Já na patrística e escolástica, ou seja, a visão medieval teocêntrica, era tudo para Deus. Tá ok? Deus abençoe, a paz do Senhor, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém.